E já de volta ao vivo em cores, como é bom estar com vocês. Seja super bem-vindo também a esse programa Vida e Saúde, participando, interagindo conosco. Hoje falando de um tema muito interessante, transtorno de ansiedade, que com o Dr. Fábio Fonseca, psiquiatra, aceitou o nosso convite, que brilhantemente está respondendo todas as perguntas. Doutor, eu vou colocar duas situações aqui para o senhor responder aqui, doutor. Uma pessoa que sabe que faz bem. Ela é boa no que faz, ela é boa, ela sabe que responde bem, faz bem uma coisa assim, mas ela está sempre perguntando, foi bom, tá bom assim, fiz bem, etc. Essa é uma situação. E a outra situação, de repente, uma pessoa que até mesmo vai apresentar um programa de TV, de rádio, uma palestra em público, enfim, antes de começar a palestra ou o programa, enfim, está tranquilo, está sereno, conversando com todo mundo, dando gargalhada, risada, está tranquilo. Quando diz assim, valendo, gravando, começa uma sudorese, suar frio aí, doutor, que a pessoa percebe que está se travando. O que é isso, doutor? Primeiro aspecto, né? O primeiro aspecto eu posso falar de cadeira, porque eu tenho um pouco disso, né? Que é o que a gente chama de perfeccionismo. O que é o perfeccionismo? São pessoas que estão muito preocupadas com o seu desempenho, a autoestima delas depende do desempenho. Entendi. Isso já é complicado, porque a gente precisa se valorizar por outras coisas além do desempenho. E além disso elas têm o que a gente chama de duas coisas. O pensamento tudo ou nada, ou eu faço perfeito ou eu faço uma droga. Entendi. E uma intolerância ao erro. E por que isso é complicado? Porque o perfeccionismo, as pessoas costumam ir numa entrevista de emprego e falar que o perfeccionismo é como se fosse uma qualidade. Mas o perfeccionismo é um dos principais fatores de manutenção da ansiedade, da depressão e de vários outros transtornos mentais. Então, essa pessoa é muito perfeccionista, tudo tem que ser muito certinho. Entendi. E isso atrapalha a vida dela. Entendi. No segundo exemplo, a pessoa tem um quadro de ansiedade social e, assim, ela entra na situação, ela já entra com expectativa negativa. Acho que não vou mandar bem na entrevista. Acho que vou fazer alguma coisa errada. Quando ela entra na entrevista, ela fica focada no corpo dela e no desempenho o tempo todo, aí ela começa a suar. Né? Quando ela começa a suar, ela falou assim, tá vendo como eu estava certo? Olha como o meu desempenho está ruim. E cada vez que ela foca ela mais... vai se assistir, vai se ouvir, etc. Realmente ela vai... Não, realmente estava ruim. E aí começa... Duas coisas. Isso vai prejudicar o desempenho dela, ela vai ficar meio robotizada. O desempenho vai cair e o que é pior, ela não vai sair dali pensando, não, eu não fui tão bem dessa vez, mas da próxima vez o Frei vai me convidar para o programa, eu vou mandar bem, eu vou ter outras oportunidades de aprender, ela vai ficar se martirizando porque o desempenho dela foi ruim. É mais um ciclo, Frei, para a gente quebrar, o ciclo do medo do julgamento e do que é pior. A pessoa tem muito medo do julgamento do outro, mas na maioria das vezes é o próprio julgamento interno. Ela que é a sua própria carrasca. Aí entra aquilo que a gente perguntou lá atrás, os complexos, doutor, assim, entra alguns complexos, assim, coisas não trabalhadas lá atrás. Isso. Hoje a gente usa o termo crenças, né? São crenças que a gente chama de inferioridade ou de inadequação. Então, ou eu me sinto inferior, ou eu me sinto diferente dos outros, ou meio inadequado, eu não sou igual às outras pessoas, tem alguma coisa errada comigo e as pessoas vão notar. Assim que eu me mostrar, as pessoas vão notar que tem alguma coisa errada. Ô, doutor Fábio, é verdade essa frase, então, que se diz assim, aquilo que na vida você não resolve, ela te devolve? De certa forma, eu acho que é isso mesmo, Frei. A gente tem que tentar... O que eu costumo dizer para os meus pacientes, assim, quando você tem um problema emocional e você busca ajuda, isso é de uma coragem, isso é um ato de coragem tão grande que você merece crédito por isso. Porque é preciso coragem para assumir a sua própria vulnerabilidade e é preciso coragem para dizer, eu tenho uma dificuldade, preciso resolver. Então, quem tem os seus problemas e abraça os seus problemas e vai tentar buscar ajuda, não são pessoas fracas, são pessoas extremamente corajosas e eu acho que é importante a gente deixar esse recado para as pessoas em casa. Corajoso é aquele que admite os seus próprios fracassos? Que admite os seus próprios fracassos, as suas próprias fragilidades, as suas vulnerabilidades, porque não existe ser humano que não tenha vulnerabilidade. Exato. Só me permite um exemplo de alguém que a gente pode criticar publicamente por conta das posturas, que é o Donald Trump. O Donald Trump, ele tem aquele ar de superioridade, mas no fundo, é para esconder uma crença de inferioridade muito grande. E se ele levar uma rasteira, ele vai ser daquela pessoa que vai sucumbir muito, porque ele não consegue lidar com fracasso, ele não consegue lidar com a perda. Então, para se defender, ataca. Para se defender, é a característica dos narcisistas. Os narcisistas se acham tão inferiores que eles precisam bancar o superior o tempo todo. Entendi.
Gente, o papo tá bom. Transtorno de ansiedade. A gente começa a se conhecer um pouquinho mais. Tenho certeza que você está se identificando em algum ponto aí da conversa, viu? Então participe e faça sua pergunta. Vamos agora, doutor, responder aqui a Valéria Abadia Luiz Barbosa, de Patos de Minas, Minas Gerais. Obrigado, Ana Valéria. Deus abençoe a senhora. Tenho ansiedade de fazer as coisas muito antes, né? Querer ajudar, mas não sabe. Tomo remédio cloridrato de sertralina, está correto? Aliás, tem outra pessoa também aqui, doutor. Tem o sertralina aqui. Eu vou colocar o nome do remédio para o doutor saber da pergunta para poder responder. Nada de automedicação, viu, gente? A Edith Costa Silva, de Andradina, São Paulo. Obrigado, dona Edith. Deus abençoe, viu? A minha vizinha, ela fala da vizinha, é muito estressada, ansiosa, e quando ela tem essas crises, e com isso ela tem ânsia de vômitos, ela usa sertralina. Com isso, ela pode ser bipolar. O que é bipolaridade? Então, o uso da sertralina é para dar uma acalmada aí, doutor. Assim, é a Valéria e a Edith. Depois o tema bipolaridade aí. Então, vamos por partes. Primeiro, vamos responder a Valéria. Valéria, as pessoas que têm o que a gente chama de ansiedade antecipatória, querem antecipar tudo. A prova é daqui a 2 meses, mas eu já quero estar estudando. São pessoas que podem ter o perfeccionismo, como a gente citou, mas são pessoas que têm o que a gente chama de intolerância à incerteza. Elas precisam ter certeza de tudo e precisam ter garantia de tudo. E qual é o problema disso? O problema disso, Frei, é que a gente não tem como ter certeza de tudo, né? Para eu sair de casa e vir aqui aos estúdios da TV Século XXI, eu corri alguns pequenos riscos todos os dias. Claro. Poderia ter acontecido alguma coisa, mas eu não foquei minha atenção nisso. Eu não fiquei pensando o tempo todo, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo? Eu não andei com um bilhete da loteria do azar, achando que o pior ia acontecer e querendo me certificar de tudo. Essas pessoas que ficam antecipando muito, é como se elas andassem com um bilhete da loteria do azar. Aí eu costumo dizer para elas no consultório, se eu dissesse para você que eu vou jogar na loteria, que por isso eu vou parar de trabalhar, você ia me chamar de louco. Mas por que é que você anda com o bilhete da loteria do azar? Acredite que você tem condição de correr alguns riscos. Tudo acontece comigo, doutor, tudo acontece. É isso, mais ou menos? E o pior, Frei, é que quando a gente... Fica chamando. Quando a gente age dessa maneira, a gente faz com que as coisas aconteçam. Não por uma maneira, não por nada místico, não é nada religioso. É porque, vou dar o exemplo da ansiedade social. Se eu acho que eu vou numa festa e que todo mundo vai me julgar mal, o que eu vou fazer? Eu entro na festa como, Frei? Já travado. Travado. Né? Quando eu entro travado, eu fico mais nervoso por perceber que eu estou travado. Aí as pessoas olham para mim e sorriem, eu nem olho para as pessoas porque eu estou preocupado comigo mesmo. Aí ninguém conversa comigo na festa e eu saio da festa dizendo, tá vendo como eu tinha razão? Como ninguém ia dar bola para mim? Ou seja, a ansiedade e os problemas emocionais fazem com que as coisas piorem e com que os problemas sejam criados cada vez mais. A gente chama isso de profecia autorrealizável. Eu crio aquilo do que eu mais tenho medo. Entendi. Agora, a pergunta da Dona Edith. Dona Edith. Que é a vizinha ansiosa, acha que usa a sertralina e acha que tem bipolaridade aí. Olha, é uma pergunta bastante pertinente, porque a gente falou da ansiedade como uma manifestação dos transtornos de ansiedade. Só que as coisas não são tão simples assim. Às vezes as pessoas têm muita ansiedade como manifestação de outros problemas emocionais. Existem algumas pessoas que têm transtorno bipolar, que são oscilações de euforia e com depressão, e que na fase mais agitada elas não ficam eufóricas e alegres, elas ficam extremamente ansiosas. Por isso que é importante você não se automedicar. Porque se alguém que tem um transtorno bipolar com manifestação de ansiedade toma um antidepressivo, vai piorar o quadro cada vez mais. E só um profissional habilitado vai poder diferenciar aquela ansiedade como um transtorno de ansiedade, como manifestação de uma depressão, como manifestação de uma bipolaridade, né? Porque nem tudo que reluz é ouro. Né? Então, não basta você estar ansioso. Tem gente, Frei, que chega no meu consultório sendo tratado para crise de pânico durante muitos anos e quando a gente vai investigar, o transtorno primário é um transtorno bipolar. E o pânico nunca melhorou porque ele estava tratando com antidepressivo e o transtorno bipolar nunca foi identificado, porque são formas mais sutis. Então, cuidado com a automedicação, porque dependendo da circunstância, um remédio para tratar a ansiedade pode piorar se tem outras coisas escondidas que a gente não consegue identificar. Doutor Fábio, a gente colocou o tema já nas redes sociais e nós fomos às ruas, a nossa equipe foi às ruas para perguntar, ouvir as dúvidas, os questionamentos do Santo Povo de Deus. Aqui no Vídeo de Saúde, o povo tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta. Meu nome é Cláudia, queria saber o que é transtorno da ansiedade social.
Olha, doutor, agora sim, então, de novo, naqueles tipos lá, pegou um específico aí. Transtorno de ansiedade social são pessoas que têm pânico, medo de falar em público, de comer em público, ou de escrever em público, ou de usar um banheiro público. Tem um transtorno de ansiedade específico, que as pessoas têm medo de algumas situações, e tem um transtorno de ansiedade social generalizado, que a pessoa tem medo de praticamente de tudo, mal consegue falar com a outra pessoa. E isso porque a pessoa tem sempre uma expectativa negativa de ser julgada, e quando ela entra nas situações, os sintomas físicos de ansiedade começam a aparecer e ela acha que as pessoas vão prestar atenção. Doutor, por exemplo, a situação é como essa, assim. Por exemplo, o filha está se formando na faculdade, estudou, teve oportunidade, estudou, se formou, teve uma bagagem cultural, enfim. Mas, de repente, assim, o pai e a mãe não tiveram tantas oportunidades, enfim, foram, de repente, tão alfabetizados, etc., na simplicidade. Aí tem a festa de formatura do filho. Então, tem muita gente, se não vai, eu não vou porque lá só tem gente chique, eu não vou porque eu falo errado, eu não vou. Então, cria esse escudo, esse medo. É uma maneira social, doutor? É uma maneira de você não se valorizar socialmente, e a vergonha e o constrangimento é a principal manifestação do transtorno de ansiedade social. A gente diz que a pessoa tem ansiedade, mas quando ela vai falar com você, ela diz que ela tem vergonha. E tenha certeza que se você vem de uma origem humilde, se você é alguém simples que não pôde estudar, às vezes você troca uma palavra pela outra, claro, não fala, claro. Você, talvez você tenha muito mais valores e muito mais méritos do que alguém que tem estudado, mas que é egoísta, que não coloca o conhecimento dele em prol de outro ser humano, né? Que só pensa em coisas materiais e, principalmente, que julga o outro a partir de critérios muito superficiais. E aí, Frei, é complicado porque a nossa sociedade fica reforçando esses valores, né? Então, uma pessoa nessa condição teria que se sentir muito orgulhosa, digna né? de ter conseguido. Eu não fiz isso por mim, mas eu fiz pelo meu filho, né? Agora, a gente tem essa questão da inferioridade, né? Provavelmente ela foi construindo isso ao longo da vida, né? Porque ela foi percebendo, foi se comparando com os outros. Um dos grandes geradores dessas inferioridades é a comparação. É exatamente essa palavra que eu ia usar agora, doutor. Assim, o outro exemplo também se dá, o outro lado também se dá. Por exemplo, a pessoa não teve oportunidade, não quis, não aproveitou as oportunidades atrás, a outra pessoa saiu na frente, forçou, lutou, etc., e aquilo que a gente diz, venceu. Mas aquela pessoa que não venceu, que ficou lá atrás, enfim, de repente mostra desdenha, menospreza, tem um orgulho ferido e começa a desvalorizar o outro, doutor. Também é uma forma? Com certeza, uma crença de inferioridade que ela é ativada pelo sucesso do outro, né? E aí ela não consegue conter a inveja, né? A inveja é um sentimento que aparece em todos nós, mas a gente precisa transformar em admiração. E eu falar assim, nossa, até agora o que é que eu fiz com a minha vida? Mas o que será que eu posso fazer a partir desse momento? Então, o que eu costumo dizer para os meus pacientes é o seguinte, Frei, a única comparação que pode te ajudar a crescer na vida é se comparar consigo mesmo e se comparar consigo mesmo no crescimento, né? Até agora as coisas não foram bem, mas amanhã eu vou me comparar com hoje e eu vou estar melhor. Porque cada um teve uma história de vida, cada um teve uma oportunidade, cada um conseguiu enxergar as coisas de uma determinada maneira. E se eu for ficar me comparando com o outro, eu não sei da missa à metade do que o outro passou. E as pessoas também não sabem da missa à metade do que eu passei. Quando se compara demais, sempre há perdas, né, doutor? Sempre há perdas, porque sempre uma desvalorização do próprio eu, né, doutor? O excesso de comparação sempre é injusto, porque a gente está comparando pessoas diferentes, situações diferentes, né? O que ajuda é realmente eu tentar me comparar comigo mesmo e me projetar para... Não, eu quero melhorar e se eu der um pequeno passo, eu posso começar a minha jornada. A gente diz que uma caminhada de 50 quilômetros começa com um único passo. Né? E não querer assim, se comparar, não querer ocupar o lugar do outro. Ter a certeza que você tem a tua história, o teu lugar ao sol, tem que descobrir. Quando você começa a se comparar, você está perdendo, viu? Vamos às ruas, o povo tem voz, o povo tem vez aqui no Vídeo Saúde. Meu nome é Paulo, eu queria saber se transtorno de ansiedade tem cura. Aí, todo mundo quer saber isso, Paulo. Daí, doutora, assim, podemos já dar uma dica para ele? Tem cura, tem tratamento, é administrável, como é que é?
Paulo, felizmente, os transtornos de ansiedade são as condições emocionais mais curáveis que existem. Olha que bom. Né? Se existe modelo de psicoterapia, de tratamento emocional que funciona, são para os transtornos de ansiedade. Essa é a boa notícia. A notícia um pouquinho complicada é que o tratamento necessariamente vai passar por você enfrentar algumas situações desconfortáveis. E ninguém gosta de sentir desconforto. Né? Então, o profissional tem que ajudar a preparar a pessoa emocionalmente para passar por pequenas situações de desconforto, sair da zona de conforto. Por que muitas pessoas abandonam o tratamento? Porque esse pequeno degrau que a pessoa tem que subir foi mal calculado. Se algo está muito difícil para você enfrentar hoje, tenha certeza que a gente pode quebrar num pedacinho menor, mas dá para seguir adiante. Né? Se você não vai conseguir dar 10 passos, pelo menos um passo você vai dar. E o tratamento dos transtornos de ansiedade nada mais é do que ajudar você aos pouquinhos, enfrentar uma situação, perceber que o risco, um passo de vez, o risco não era tão grande como eu pensava. Ou sim, a coisa estava um pouco complicada, mas eu tinha ajuda, eu podia contar com ajuda. Simplificando de uma maneira bem simples, é esse o tratamento. E, claro, feito por pessoas habilitadas, né? Feito por psicólogos, por psiquiatras, mas a gente sabe que o pânico tem cura, o transtorno do estresse pós-traumático tem cura, a fobia social tem cura, todos esses transtornos têm cura. À exceção de um caso ou outro que seja extremamente grave, que tenha outras doenças associadas, mas tem cura sim. Doutor, vamos lá para a Bahia, para a cidade de Tapiramula, é isso, né? Na Bahia, obrigado, quem representa é a Isabel Cristina Pires. Obrigado, dona Isabel, Deus abençoe a senhora, espero que a cidade seja essa realmente. Quer saber se a ansiedade mexe com o sistema imunológico? Pergunta a nossa amiga dona Isabel, doutor. Dona Isabel, mexe e pode mexer muito. Lembra quando eu falei dos sintomas agudos? O que é agudo? Aqueles que acontecem a curto prazo, né? Taquicardia, falta de ar. Aquilo ali é só um problema. Aquilo ali causa desconforto, mas não faz mal. Ninguém morre daquilo. O problema é quando a ansiedade começa a ficar crônica. Quando eu não consigo me acalmar e eu começo a entrar num quadro de estresse. O que é o estresse? O estresse é a ansiedade persistente e crônica. E o que acontece com o estresse? O estresse judia o nosso corpo porque começa a liberar uma série de hormônios, como o cortisol, por exemplo, além de vários outros, que diminuem o nosso sistema imunológico, que aumenta a inflamação no corpo, que deixa a gente mais predisposto a infecções, mas não só isso, a obesidade, a insônia, a doença cardiovascular. Então, a ansiedade não é só um problema de saúde emocional, ela pode gerar muitos sintomas físicos. Então, sim, mexe com a imunidade e mexe com muitas outras coisas. Do psíquico ao físico. Gente, o papo está muito bom, mas temos muito mais informações. Hoje é uma aula de autoconhecimento, de enfrentar as situações, enfim, de vencer as barreiras, cortar os pensamentos negativos, porque tudo começa com a forma como a gente interpreta, codifica as coisas. A gente está aprendendo hoje aqui com o doutor Fábio. Mas, doutor, nós estamos assim em plena campanha, temos aí um tempo privilegiado que é a quaresma, então estamos nessa campanha. E uma das maneiras da gente também aumentar a nossa devoção é acompanhar o que a igreja também nos convida, né? E uma das formas de nos preparar para a Páscoa também é a Via Sacra. Hoje a gente quer apresentar para você a 10ª estação. Vamos lá. Décima estação, Jesus é despido de suas vestes. Jesus não tinha nada a não ser uma veste, e ao ser despido, teu corpo e a cruz foram unidos. Que saibamos nos despir de tudo aquilo que nos afasta do teu amor, para purificarmos o corpo, a mente e a alma. Eu te adoro, ó Jesus, em tua humilhação e dor. A que ponto te levou o meu pecado e o pecado de toda a humanidade? Dai-me, Senhor, a graça de manter puros meu corpo, minha mente e minha alma. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, e te bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz perdoastes o mundo. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. Nessa 10ª estação existe uma questão muito curiosa, que é:
Jesus que é despido de sua veste. Despir-se significa colocar-se nu diante de tantas coisas. Despir-se dos pecados, dos erros, mas ao mesmo tempo despir-se do que é ruim para que a graça de Deus e a ação de graça do próprio Deus aconteça e preencha a nossa vida. Pensamos isso nesta estação.